Apocalipse capítulo 2. O Adalto fez uma chamadinha aí na mídia, né, Adalto? Na internet. Nós começarmos uma reflexão bíblica nessas cartas do Apocalipse. E foi muito interessante. Muita gente entrou para saber o que era. E conforme Deus vai nos orientando, nós vamos ver o que essas igrejas têm a ver conosco hoje, na nossa fé, nos nossos problemas diários, que essas igrejas têm para nós. Nós vamos começar com a carta da igreja em Esmirna, carta à igreja em Esmirna, Apocalipse capítulo 2, verso 8. Aí de Efésios nós vamos deixar por último. Vamos começar da Esmirna, depois Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e assim final. Apocalipse 2, verso 8, meus irmãos. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfema dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum de vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Esmirna. Vamos falar um pouquinho, irmãos, sobre o que Jesus tem para a igreja de Esmirna. Qual é o recado dele, a revelação dele à igreja de Esmirna e para nós. Já faz alguns dias a gente deu uma introdução em alguns versos do capítulo 1, focando que o Apocalipse é o Apocalipse de Jesus Cristo. Não é de João, não é da igreja, não é de um teólogo, é de Jesus. E é ele que vai se manifestar à igreja, é ele que vai falar em primeiro lugar à igreja, depois às nações, aos grandes, aos pequenos, durante o livro todo. E capítulo 1, ele fala com João, e quando João vira para ver quem fala com ele, diz o capítulo 1, falamos isso alguns dias atrás, só estou lembrando, quando ele vira para ver, ele ouve a voz, quando ele vira para ver quem fala, ele vê os candeeiros, que é a igreja. E focamos isso. Isso é muito importante para você que está aqui nesta noite. A voz é de Jesus, porque ele é que tem que falar. Hoje os homens estão falando demais e Jesus de menos. Hoje as interpretações humanas estão dentro das igrejas. E vivemos os dias de igreja Laodiceia, Jesus do lado de fora da igreja, e batendo a porta para entrar. E a gente está tão despercebido disso, que a gente usa esse texto, Adalto, para evangelizar. A gente usa esse texto lá fora da igreja, dizendo que esse texto é Jesus batendo no coração do pecador, quando é Jesus batendo na porta da igreja, querendo entrar na igreja. A gente está tão despercebido que a gente usa esse texto para o incrédulo, quando esse texto é para a igreja. Tremendo, né, irmãos? Então quando ele vira para ver quem fala, ele vê a igreja. A voz é de Jesus, a palavra é de Jesus, gente. O evangelho é de Jesus. O evangelho não é da mídia, o evangelho não é do apóstolo. O evangelho é de Jesus. Só que quando ele vira para ver quem fala, ele vê a igreja. Ele vê a igreja. Porque a igreja tem que ser aquela que vive o evangelho, que prega o evangelho.
Esse pensamento de que sigo Jesus não segue a igreja, isso é conversa para boi dormir. Eu sigo Jesus, mas não tenho nada com a igreja. Isso não é bíblico. Jesus fala, a voz é de Jesus, a mensagem é de Jesus, a revelação é de Jesus. Quando ele olha para ver, ele vê a igreja. Jesus, igreja, mensagem, evangelho estão juntos. Em Atos dos Apóstolos, quando alguém aceitava Jesus, ele fazia duas coisas. Primeira, batizava e filiava, juntava-se ao corpo de Cristo e ia viver com a igreja, esperando a volta de Jesus. Então existe essa possibilidade de ser crente em casa. Onde arrumaram isso? Não tem esse divórcio, essa separação. E aí então, antes de Jesus começar a falar com as nações, ele fala com a igreja, Apocalipse capítulo 2 e 3. Porque antes de Jesus tratar com as nações, com os homens, ele quer tratar com a igreja, sua noiva. O apóstolo Pedro diz que o juízo, que a repreensão começa por onde? Pela igreja, pelo corpo de Cristo. Porque ele ama a igreja. O que Jesus tem de mais de importante nesse mundo é a sua noiva, que ele morreu por ela, diz Efésios 5, para torná-la imaculada, pura, sem rugas. Este é o trabalho de Jesus através do Espírito Santo, da palavra, adornar essa igreja. Não é assim que você faz, mulher, que está aqui, o tempo vai passando, aí você começa, estica dali, estica daqui, vai lá na Gil, passa um negócio assim, estica aqui, estica ali, a ruguinha some, quer ficar sempre novinha, não é? Os homens também fazem. Esse é o cuidado do Espírito Santo. Ele quer uma igreja bonita, sempre. Então ele fala com a igreja, se manifesta a igreja primeiro. E então ele começa, hoje nós vamos começar pela segunda carta, depois a gente volta à primeira, que é a igreja de Éfeso. Esmirna, uma grande e bela cidade, uma cidade bonita, situada numa montanha. Ela era fiel, leal ao governo romano, não é? Ela não foi repreendida pelo Senhor, ela não é chamada ao arrependimento. Isso é muito interessante, não é? São 3 igrejas que não recebem exortação, as outras todas recebem. Isto revela que é possível viver para Deus. Você que está aqui nessa noite, não é membro da igreja, pense nisso. Tem gente que tem medo de batizar, medo de filiar a igreja. Eu não posso, é difícil demais ser crente. Não, é difícil ser pecador, é difícil viver fora da igreja, dominado pelo pecado, e quando morrer não ter a salvação eterna. Isso é que é difícil, porque Deus dá graça para a gente viver o evangelho. O seu significado significa mirra, né? Esmirna vem de mirra, um material, um líquido que era produzido, né? Uma árvore baixa, da casca dessa árvore baixinha, pequenininha, se extraía um líquido cheiroso, aromático, e ela produzia uma frutinha do tamanho dessa ameixa preta que a gente tem aqui, que a gente come aqui no país nosso. Então essa igreja, ela está passando por tribulações. A palavra tribulação aqui é muito forte. Conheça a tua tribulação, não temas o que tem de sofrer. Versículo 10: tereis tribulação, ao vencedor darei. Então a ênfase dessa carta está ligada ao seu nome. Pertencer à igreja é também passar por tribulação, por lutas. Todos nós temos as nossas. Já nós chegamos lá. E por volta do ano 26, essa
essa cidade pediu para ser transformada na cidade que a primeira que se tornou culto ao imperador romano, tornou-se a capital do culto ao imperador romano fora de Roma. Ela recebeu essa maldição sobre ela, ser a sede do culto ao imperador, ao culto humano fora de Roma. Uma coisa muito grande e perigosa para todos nós. A igreja não pode instituir para si, não é, outro culto a não ser o Senhor. E essa igreja está sofrendo com isso. Mas ela foi também o lugar do nascimento do mito de Dionísio, né? Da mitologia grega, esse Deus que teria sido morto e depois voltou a viver. Na mitologia grega tem esse Deus, e essa verdade falsa se instalou na mente coletiva de toda aquela cidade e começou a influenciar a igreja. Esse Dionísio nasceu, morreu e voltou a viver. Por isso que Jesus se manifesta a essa igreja dizendo que, né, irmãos, ele é o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Quem nasceu, morreu e tornou a viver foi Jesus, não é esse tal de Dionísio aí. E essa cidade, por causa dessa planta, era produzir então a mirra, esse líquido extraído então dessa plantinha para fazer perfume, fruto da prensa, fruto do esmagamento, e isto está relegado à sua história. Houve um dia nessa cidade, por volta do ano 23, que 1.500 testemunhas de Jesus foram executadas ao mesmo tempo. 1.500 pessoas foram mortas nessa cidade por causa do testemunho de Jesus. E entre elas se destaca o Policarpo, Policarpo, conhecido como bispo de Esmirna na história secular. Foi discípulo de João. Ele foi queimado na fogueira. Foi queimado numa fogueira, pois negou dizer que César era o Senhor, que Roma era a Jerusalém celestial, figura da Jerusalém celestial. Ele, com 86 anos, foi chamado a negar a fé, e ele disse: tenho 86 anos que sirvo a Deus, e Ele jamais me causou mal. Como poderia eu blasfemar contra o meu Rei e Senhor? E disse para o prefeito da cidade: você me ameaça com um fogo que pode durar 1 hora, mas você esquece, ignora o fogo do julgamento que nunca se apagará. E morreu queimado, por amor a Jesus. Por isso, a mensagem mais importante desse texto é o verso 10: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O testemunho de Policarpo foi forte, meus irmãos, e muitos morreram imitando o seu testemunho. Mas a pergunta é então: o que o Espírito Santo diz a esta igreja e diz a nós também? Qual é a mensagem dela para a minha vida, para a sua vida, para você que está aqui? A primeira mensagem do Espírito Santo, porque o texto diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. O Espírito Santo está falando à igreja. A primeira coisa é que Jesus é o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. É Jesus que é o primeiro e o último. Aonde o imperador se dizia absoluto, aonde o imperador dizia que ele era o absoluto,
aonde Dionísio, esse Deus falso, dizia que nasceu, morreu e voltou a viver, neste lugar, a esta igreja, Jesus diz: o absoluto sou eu. Jesus é o absoluto. Eu sou o primeiro e o último. Amém, meus irmãos? A igreja precisa entender definitivamente que Jesus é o primeiro e o último. Ele sim nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Aleluia! E vai voltar. E vai voltar. As coisas não terminam por aqui. Há uma ressurreição. Ele simplesmente foi a primícia. Ele foi o primeiro. E haverá haverá a ressurreição de todos os santos, porque Ele ressuscitou. Esse mito, o mito de Dionísio, que dizia isto, é mentira. Diz Apocalipse 1:10 que Jesus é o primeiro e o último, que morreu, ressuscitou e tem a chave da morte. Quem tem a chave da morte, o domínio da morte, é Jesus. E isto é fato, isto é realidade, não é mentira, não é nenhum mito. Dionísio é um mito. O imperador morreu e está lá esperando a ressurreição. Mas Jesus morreu, ressuscitou e tem a chave da morte, tem o domínio sobre ela, tem autoridade sobre ela. Aleluia! Bendito seja o Senhor. Você pode dizer amém, meus irmãos? Aleluia! O anjo da igreja, o pastor e a igreja de Esmina não sofrem nenhuma repreensão, mas são alertados com essas mensagens inspiradoras. Fiquem firmes. Aleluia. Portanto, meus irmãos, segue que esta igreja está vivendo com muita dificuldade, mas com muita fidelidade, num ambiente hostil, de perseguição, de luta. Essa igreja permanece fiel. Então a gente aprende aqui pelo menos 3 coisinhas, como ser uma igreja assim. Primeira coisa, não rejeite as provações, fique firme. Não rejeite as provações. Esses irmãos tiveram a deles, nós teremos as nossas. O texto bíblico diz tribulação aqui por 3 vezes. Fala da origem da tribulação, fala das causas. Tribulação é real, então não rejeite as tribulações, não rejeite as provações. Segunda coisa, viva com simplicidade o Evangelho. Não tente inventar nada. Viva o Evangelho na sua simplicidade, naquilo que Ele diz, naquilo que Ele pede para nós. Terceira coisa, não tente ser diferente dos crentes do passado. Vamos observar essa turma que está na Bíblia, os heróis da fé. Vamos observar os crentes que estão aqui, que viveram as primeiras experiências. Não tente ser diferente deles. Meus irmãos, o que eles passaram, muitos nós vamos passar. Não tente ser também diferente dos apóstolos. Tem gente que quer ser mais crente que os apóstolos, quer estar acima dos apóstolos bíblicos, em revelação, em plenitude de sinais, em plenitude de conhecimento de Deus. Não podemos tentar ser diferente ou superior aos irmãos do passado, nem superior aos apóstolos, os primeiros, os 12 que andaram com Jesus. Basta ser iguais a esses homens. E também não tente ser diferente de Jesus. Não tente ser diferente de Jesus. Hoje é moda ser diferente. Parece que não tem mais o que inventar.
São tantas coisas que a gente pensa, não tem mais o que inventar, mas de repente surge alguém achando que tem ainda algo a ser inventado, além daquilo que os irmãos viveram, além daquilo que os apóstolos viveram e além daquilo que Jesus viveu e ensinou. Nós precisamos de duas coisas nesses dias. Nós precisamos carregar a unção do Espírito Santo e a unção da palavra de Deus sobre nós. Isso nos livrará e nos levará a uma simplicidade do Evangelho. Pense nisso, querido, você que está aqui nesta noite. Carregue a unção da palavra, a unção do nome de Jesus, a unção do Espírito Santo. Você vai ficar livre dessa tentação tremenda de tanta novidade, que parece que o que os crentes do passado viveram, que os apóstolos viveram e que o próprio Cristo viveu e ensinou não são suficientes. Mais uma coisa a observar, que Jesus conhece a nossa situação. Só uma outra coisa a observar. Diz o texto: eu conheço, versículo 9, eu conheço. Diga assim: Jesus conhece a minha dor, a minha tribulação. Jesus conhece, gente. Jesus conhece a nossa situação, a nossa tribulação, o nosso sofrimento. Eu conheço. Agora, o que é bonito ver é que Jesus conhece não deisticamente, isto é, saber sem intervir, que essa doutrina estava entrando na igreja. O deísmo é uma ideia de um Deus que criou tudo como uma máquina, deu partida, ligou e pronto, e a coisa começou a funcionar por conta. O deísmo ensina que Deus se ausentou da coisa criada, deu corda e deixou por aí. A Bíblia não diz assim. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que o Deus nosso conhece a nossa dor, conhece a nossa situação, porque é Deus, mas também ensina que o nosso Deus intervém, ensina que Jesus está presente conosco, ensina que Jesus não só se solidariza com a nossa dor, mas Ele age, Ele opera, dando consolo, controlando a tribulação, dando tempo para ela. Por isso que Ele diz aqui que há um tempo para essa tribulação. Eu conheço a tua tribulação, tribulação pessoal, tribulação às vezes coletiva da própria igreja inteira. Eu conheço a vossa pressão, eu conheço a vossa dor. Eu sei que vocês moram em Esmirna, eu sei que aí produz mirra, esse aroma, esse perfume que é produzido depois de ser pressionado. E você também não pode esquecer que a mirra, que o perfume só nasce depois de ser pressionado. Jesus ensina duas coisas. A primeira, volto a repetir, Ele conhece e Ele intervém nas nossas lutas. Dr. Carson, no seu livro Deus Presente, ensina que o nosso Deus é presente na tribulação, agindo e falando. O nosso Deus fala. Você pode dizer amém, meus irmãos? O nosso Deus fala. Se você estiver passando por uma tribulação, Ele vai falar com você, Ele vai te dar uma palavra de conforto, de esperança, de consolo. Ele age livrando e age também falando. Mas a segunda coisa é que a tribulação pode produzir cheiro bom. A tribulação produz o bom perfume. O teólogo e psicólogo presbiteriano Rubem Alves
diz que ostra feliz não faz pérola. A ostra faz pérola quando ela é machucada e é ferida. A tribulação produz cheiro bom. A tribulação às vezes é positiva para curar a nossa dubiedade do ser. A tribulação revela quem nós somos. Na tribulação o crente é ou não é. Ele não é assim e não. Ele é sim ou não. A tribulação forma. A tribulação ajuda a definir quem somos. Por isso está escrito: ao fiel dar-te-ei a coroa da vida. Você pode dizer amém? Aleluia. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Você pode dizer graças a Deus? Aleluia. Bendito seja o Senhor. Precisamos prestar atenção nisso, meus irmãos. Deus nos ajude. Eu conheço, Ele conhece, Ele vai agir. Enquanto não age, Ele fala. Enquanto não age, Ele dá uma palavra aqui, dá uma palavra ali. E a tribulação vai ajudando a gente a se definir quem nós somos, quem nós não somos. Bendito seja o Senhor, o nosso Deus. Para continuar, meus irmãos, Jesus conhece a nossa condição material. Diz o texto bíblico: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Conheço a tua condição material. Até isso ele está falando com a igreja. Conheço a tua pobreza. Nesses dias era comum as pessoas cristãs serem despedidas de seus empregos. Era comum o imperador chegar numa casa de um cristão, tomar tudo dele, sua riqueza, seus bens, pelo fato do cristão não adorá-lo, não tê-lo como Deus. Roma vinha e tomava tudo. Ou simplesmente por ter a pessoa se convertido a Jesus, tudo era tirado dele. E esses irmãos viviam numa cidade rica e bela, mas eram pobres. Quem ficava fora do sistema da cidade, quem ficava fora daquele sistema corrupto, idólatra de Roma estabelecido, quem não adorava o imperador era marginalizado espiritualmente e economicamente. E eles iam ficando pobres e pobres. E Hebreus capítulo 10, 34 diz que alguns foram expoliados dos seus bens. Hoje, quando você perde um pouco de bens, né, Dalton? Quando a gente passa por uma crise financeira, já vem um diz: é maldição. Que maldição, gente? Eu sei que vocês são pobres, mas vocês são ricos. Vocês são ricos. Aleluia. Vocês são ricos. Você pode dizer amém, meus irmãos? Jesus nunca avaliou a riqueza da igreja pelo tamanho do seu prédio, pelas propriedades que ela tem na terra, pelos seus prédios. Nunca foi assim. Aos olhos de Deus não, aos olhos dos homens sim. Os homens avaliam, os homens nos avaliam, não por aquilo que somos, mas por aquilo que temos. Jesus não. Ele também não está pregando aqui a favor da pobreza, mas ele está dizendo que podemos ter necessidades assim. Mas diz Hebreus 10, 34 que alguns foram expoliados dos seus bens com alegria. Lê lá em Hebreus 10, 34. Expoliado dos seus bens com alegria. Quem aqui fica alegre de perder uma unha?
Você briga por, como diz o pastor Jobel, nós brigamos por centavinhos. O pastor Jobel, quando dava relatório no presbitério, ele dizia lá, R$10,22. Nós brigamos por centavinhos. E esses irmãos, por causa do testemunho, com alegria. Coisa tremenda, irmãos. Volto a repetir, Jesus não está pregando aqui a favor da pobreza, mas Ele está dizendo que pobreza não é sinal de maldição, que pobreza não é sinal de que Deus não está conosco, não é isso. Que necessidade financeira não é uma desgraça, mas pode ser uma maneira de provar a nossa fidelidade ao Senhor. Você pode dizer amém, meus irmãos? Tem pensado nisso? Aleluia. Que Jesus conhece os que dizem sobre nós. Outra coisa que Jesus diz a essa igreja, Ele conhece o que dizem sobre nós. Diz o texto bíblico: e há blasfema dos que a si mesmo declaram judeus e não são, antes são sinagoga de Satanás. Jesus conhece o que dizem sobre nós. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. A blasfêmia. Os judeus de Esmirna não só vilipendiavam o Evangelho de Jesus Cristo, mas acusavam os cristãos diante dos tribunais, usando de blasfêmias. Eles acusavam os crentes. Eles queriam, o judaísmo pecou muito nisso. Por isso que vem muita coisa sobre o judeu. A gente é ensinado a amar o judeu, mas, irmãos amados, eles erraram feio. Aqui eles blasfemavam contra os irmãos, contra a igreja de Jesus. Nos tribunais eles blasfemavam contra eles. E aí Jesus, olhando para isso, quando Jesus via a sinagoga deles, quando Jesus via eles reunidos, Jesus não chamava a sinagoga deles de igreja, chamava de sinagoga de Satanás. Quem está falando é Jesus, não sou eu, é Jesus, porque eles blasfemavam contra os judeus. Então Jesus sabe o que dizem de nós, e não assim hoje. Quantas blasfêmias dizem contra nós? Nós somos ensinados que blasfema é só contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a blasfêmia que não tem perdão. Mas nós podemos blasfemar uns contra os outros. Isso é uma verdade. Quando você fala que o irmão fez o que ele não fez, e você tem a capacidade de depor contra, tem capacidade de mentir em tribunal, isto é blasfêmia. Jesus não gosta disso. Então, Jesus sabe o que dizem de nós. Os judeus usavam de blasfêmia. Isso acontece conosco, meus irmãos. Às vezes somos blasfemados por causa da nossa fé, do nosso amor a Jesus, da nossa dedicação à igreja, da nossa vivência com Deus, nosso relacionamento, parentes, amigos, pessoas desconhecidas, blasfemam contra nós. Fique firme, não tem problema não. Jesus sabe o que dizem de nós, e Satanás pode estar por detrás dessas palavras e ações. Por isso diz aqui, sinagoga de Satanás. Está escrito aqui. Por isso que está escrito aqui: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós. Então a perseguição aqui vinha direto de Satanás, e a blasfêmia vinha também por inspiração de Satanás. Outra coisa que a gente precisa entender, por detrás de algumas palavras contra nós,
por detrás de palavras que dizem contra você, contra o seu trabalho, contra o seu comércio, contra aquilo que você tem e faz, pode ser blasfêmia de Satanás, pode vir de uma inspiração dele, e nós temos que ficar firmes, nós temos que ser fiel ao Senhor, para que essas coisas não nos atinjam, para que essas coisas não destruam, minem a nossa comunhão, a nossa firmeza, o nosso relacionamento com Deus. Gente, Satanás sempre levantará pessoas, teólogos, pregadores, dentro e fora da igreja, para blasfemar contra nós, para falar dos santos, para falar da igreja, inventar calúnias, porque ele tem um tempo para agir. Lucas 22, 53, disse Jesus que o poder do mal não prevalece, mas ele age, ele tem um tempo para agir. Lucas 22, 53 diz: disse Jesus, esta porém é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Tem hora, meus irmãos, que Deus permite o poder das trevas agirem sobre nós, usando pessoas, usando circunstâncias. E o que eu vou fazer? Cair na onda? Ceder? Fico firme, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quantas pessoas que falam coisas absurdas para a gente, parentes, aliás, são os parentes que mais falam da gente, essa é a verdade. Meus irmãos, disse Jesus, esta porém é a vossa hora, o poder das trevas. Coisa tremenda, gente. Precisamos entender isso. Jesus está falando isso para a igreja aqui, está falando conosco. Gente, fica firme, é o poder das trevas, vai acontecer, mas fica firme. Nós vamos vencer, irmãos, nós vamos vencer. Essas blasfêmias, essas coisas vão passar todas. Oh, glória a Deus, vão passar. O Senhor está conosco, bendito seja o Senhor, Ele nos dará a vitória, bendito seja Deus. Aleluia. Vai passar, vai passar. Fica firme, aguenta um pouquinho mais. E para terminar, meus irmãos, Jesus permite o sofrimento. Diz o versículo 10: não temam as coisas que têm de sofrer. Não temas as coisas que têm de sofrer. Tremendo, não é? Não podia ter um texto desse na Bíblia. Não podia ter um texto desse. Não podia, não. Como é que tem um texto desse na Bíblia? Não temas as coisas que têm de sofrer. Não temas, ainda bem que tem o não temas. Não temas os que têm de sofrer. A nossa esperança é que mesmo sofrendo, eu não preciso temer, porque o Senhor está comigo. Aleluia. Mas, irmãos, tem sofrimentos que passamos. Ele está conosco, como já falei no começo, falando, não deisticamente, mas acompanhando a gente, falando, mas nós passamos. Que palavra você tem de sofrer? Porque Jesus, o Todo-Poderoso, não impede o sofrimento? Porque temos de passar. Por quê? Porque temos de orar, não temos que orar pedindo sofrimento, mas se o Senhor permitir, é para o bem da nossa alma, é para o bem do testemunho, é para o bem do Evangelho. Agora, se nós tivermos a ideia de que Jesus Cristo é simplesmente um bem de consumo,
se acharmos que Jesus é aquele que cremos e que então Ele vai eliminar toda forma de sofrimento, aí nós não vamos aceitar um texto como esse. Nós não vamos, irmãos. Duas coisas sobre o sofrimento. Primeiro, o sofrimento vai passar. Sofrimento vai passar. Aqui está dito: não temas o que tens de passar, e tereis tribulação de 10 dias. 10 dias. Vai passar. Jesus controla o começo, meio e o fim do sofrimento. Vai passar. Você pode dizer amém? Vai passar. 10 dias. Portanto, os sofrimentos estão delimitados. O Senhor não deixa exceder a medida. Esse é o nosso consolo, essa é a nossa esperança. Se Ele não põe fim, Ele dá graça e põe um prazo. Vai terminar, vai passar. Por isso então, aguente um pouco mais, irmão. Aleluia. Vai passar, bendito seja o Senhor. Vai passar. Esse é o grande desafio da fé: enfrentar e passar todas as coisas com contentamento, sem negar a fé, sem deixar Jesus. Este é o desafio. Este é o desafio. O texto de Paulo que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece, é precedido pelos versículos: sei passar necessidade, sei passar dor, sei ter abundância, sei ter necessidade, sei viver com abundância e sei viver na escassez. O texto, posso todas as coisas, é precedido desse texto. Haverá perseguições, meus irmãos, haverá dificuldade, mas o Senhor está conosco. Você pode dizer amém? Vai passar. Vai passar. Vamos suportar um pouquinho, porque vai passar. Bendito seja o Senhor. Está delimitado. O mal não dura para sempre. Essa é a mensagem do Apocalipse inteiro. Nesta carta e em todo o livro de Apocalipse, uma das mensagens centrais é essa: o mal vai ser vencido. No final não triunfa o mal, triunfa o bem. Aleluia. No final o vencedor não é Satanás, é Jesus. No final o vencedor não é o ímpio, não é o enganador, o trapaceiro. No final quem vence é a igreja de Jesus, que permanece fiel. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Aguenta um pouquinho mais, irmão. Aguenta um pouquinho mais. Vai passar. Vai passar, irmãos. Vai passar. A crise aí vai passar. Já deu 10 meses? Vai passar. Deu 10 dias? Vai passar. Deu 10 meses? Vai passar. Aleluia. Vai passar. Bendito seja o Senhor, o nosso Deus. Para terminar, a grande questão é essa: ser fiel até a morte. Isso é ser leal, ainda que isso custe a vida. É isso. Ser fiel até a morte. Não é ser fiel até a morte, até o dia que você morrer. Você vai ver até 80, ser fiel até 80. É isso. Mas se uma perseguição chegar, você tem que ser fiel, mesmo que lhe custe a vida. Ao fiel é prometido o quê? A coroa da vida. Só a esta igreja é prometida a coroa da vida. E o quê? Não sofrerão o dano da segunda morte, da condenação eterna. Não sofrerão o dano da segunda morte. Quem nasce uma vez, morre duas. Quando você nasce do papai e da mamãe, você nasceu ali, você vai morrer 2 vezes.
se não aceitar Jesus, morre duas vezes, fisicamente e espiritualmente. Agora, quem nasce duas vezes, quem nasce do papai e da mamãe e nasce no novo nascimento, morre uma vez só, e morre a morte que não mata. Porque quando eu morro em Cristo Jesus, é a morte que não mata, porque não sofre o dano da segunda morte. Fique firme, viva para Deus, agora e aqui, aleluia, bendito seja o Senhor, o nosso Deus. Oh, meus irmãos, eu não compreendo totalmente os motivos para o sofrimento e tribulação. A gente nunca vai entender. Eu tenho comigo que duas coisas que jamais entenderemos: a tal da predestinação e o porquê do sofrimento na vida das pessoas. Por que será que irmãos enfrentam dor e privação e outros estão livres delas? Outros vivem, nascem, vivem bem até o último dia, morre rindo, como a gente diz, morreu rindo, coitadinho do irmão, morreu rindo. Eu não sei se morre rindo, está rindo, né? Sei lá se está rindo, eu não sei, eu não sei explicar a razão do sofrimento. Eu só sei que ele pode vir, eu só sei que ele é real, e eu sei que Jesus está comigo, e eu sei que eu preciso ser fiel, eu sei que eu preciso ser vencedor, aleluia, bendito seja Deus. Em alguns lugares esse sofrimento é bem maior do que o outro. Para alguns o sofrimento é bem maior do que para o outro. Isso é o que eu sei. A outra coisa que eu sei é que todos nós podemos ser vencedores, bendito seja o Senhor, aleluia. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. O vencedor, diz o texto, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. O vencedor, nós podemos vencer. Aqui em Esmirna, os crentes venceram. Você pode dizer amém, meus irmãos? Não estou dizendo que foi fácil, ou que é fácil hoje também, mas eles venceram. É a única igreja que não recebe uma palavra de exortação, não é chamada ao arrependimento, coisa linda. Eles aguentaram firmes. Que Deus nos ajude, amém, irmãos? Que Deus nos ajude. Essa igreja falou com você, essa igreja tem a ver com você, com a sua realidade hoje. Vamos orar, vamos ficar em pé.